Olá, sejam todos bem-vindos a mais um sinal de esperança. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu bom Deus, apesar da nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dar-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos. O nosso evangelho de hoje, o de São Mateus, nos diz assim: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamarem de Beelzebul, quanto mais os seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que nos diga na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre o telhado. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declarei em favor dele diante do meu Pai, que estás nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, esse curto pedaço, Deus vem nos mostrar: não tenhais medo. Ele repete 3 vezes aqui: não tenhais medo. A gente, no mundo de hoje, a gente vive numa correria, numa ansiedade de querer fazer, e muitas vezes a gente se esquece do que a gente realmente precisa fazer. A gente precisa ser o que o Evangelho está nos pedindo hoje. Não ter medo de viver a vontade de Deus. Não tenhamos medo de proclamar a palavra de Deus, a verdade. Não tenhamos medo de anunciar a boa nova às pessoas. Às vezes, se preciso corrigir, dizer o que é certo e o que é errado. Não o que eu acho que é certo ou o que é errado, mas o que a palavra nos fala, o que Deus nos fala, para que a gente possa realmente fazer a vontade de Deus na nossa vida. É não viver, como falar aqui, né? Não viver conforme o corpo, mas tomar cuidado com as coisas que podem me perder a minha alma. O mundo de hoje nos leva para os caminhos, muitas vezes, que não é os caminhos de Deus. E muitas vezes a gente tem medo de proclamar a palavra de Deus aonde a gente trabalha, aonde a gente tem o nosso ciclo de amizade na sociedade. Mas a gente não pode ter medo de proclamar a palavra de Deus. Nós não podemos ter medo de anunciar a verdade que Cristo nos deixou.
Deus ama muito, muito cada um de nós. Ele nos diz aqui, ó, não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Irmão, irmãs, você é muito precioso para Deus. Você é importante para Deus. Do jeitinho que você tá aí. Às vezes se sentindo indigno, às vezes sentindo que não é capaz, às vezes tendo medo de anunciar, de fazer aquilo que Deus pede para você. E Deus vem te falar hoje para mim e para você, não tenhas medo de fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente é convidado às vezes para fazer algo dentro da nossa comunidade, dentro do nosso setor, dentro da nossa igreja. Automaticamente quando alguém te chama para algo maior do que você está acostumado a fazer, automaticamente já vem aquele encardidinho na sua orelha, né? Você não é capaz, você não merece estar ali. E Deus vem falar para você hoje, não tenhas medo, sou eu que te chamo. Se Ele te chamou, irmão, Ele vai te conduzir, Ele vai te capacitar a fazer o que for preciso. O que você e eu temos que fazer é deixar Deus trabalhar na gente. Deixar Deus nos conduzir. Deixar Deus te levar para algo mais profundo, para algo maior na vida dele, na sua vida. Para isso você não tenha medo de ir quando Deus te chama para uma nova missão, quando Deus te chama para pregar, quando Deus te chama para fazer algo maior, que você acha que você não é capaz. Não tenhas medo. Vai e faz aquilo que Deus te pediu, mas faz com amor, faz com zelo, faz com carinho, porque você está fazendo para Deus. Não é um trabalho que a gente costuma fazer todo dia, por exemplo, igual lavar louça. Quando você vai fazer algo para Deus, a gente tem que fazer, a gente tem que parar, a gente tem que rezar, a gente tem que se pôr a servir a Deus. Deus te chama hoje para você não ter medo de ir para as águas mais profundas. Se Ele te chama, Ele sabe do que você é capaz. E você pode ir muito, muito além de onde você está. Basta deixar Deus, basta deixar o Espírito Santo de Deus te conduzir. Que você não tenha medo de proclamar, de viver aquilo que Deus quer de você e de mim. Que Maria possa estar à nossa frente, nos conduzindo a cada passo, nessas águas mais profundas que muitas vezes Deus te chama. Que ela possa ser a nossa intercessora, aquela que vai nos ensinar e vai zelar por cada passo, seu e meu. Que ela possa estar à nossa frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê o seu joinha, compartilhe, leve a palavra de Deus para aqueles que te precisam. Fiquem com Deus.